Mês 5 é o segundo, mês 8 é o terceiro, janeiro aqui é o primeiro trimestre, e assim ele já vai trazendo para mim. Então, turma, seja bem-vindo a mais uma aula. Na videoaula de hoje nós vamos aprender mais sobre datas dentro das planilhas do Google, como que se comportam as datas e como que as planilhas do Google entendem as datas. Além do básico aí do que nós já vimos em outras videoaulas sobre funções de datas. Não vamos focar muito em funções, mas como as planilhas do Google entendem. E uma dinâmica aqui que nós vamos utilizar é para descobrir os trimestres com base nesse conhecimento que nós vamos adquirir nesta videoaula. Aqui eu estou com uma planilha em branco, mas eu tenho também nessa planilha uma observação que acredito ser importante aí para vocês para entender sobre datas. Primeira observação aqui que é as planilhas do Google usam o sistema de datas de 1900. Então as planilhas do Google aqui elas contam com os dias a partir do dia 30 de dezembro de 1899, sem incluir essa data, iniciando em 1900. Entre o ano 0 e 1899, as planilhas do Google adicionam esse valor a 1900 para calcular o ano. Por exemplo, aqui na data, né? Se eu colocar 119 sendo o ano, mês 2 e dia 1, ele vai criar uma data de 1 de 2 de 2019. Ele vai acrescentar 119 a essa data de 1900. 1900 mais 119 vai dar o ano de 2019. E para os anos de 1900 a 9.999, as planilhas do Google usam este valor como o ano. Por exemplo, aqui, 2019, ele vai criar uma data de 2/1 de 2019. Se eu colocar na função data o ano de 2019, ele vai trazer esse ano de 2019. Agora, se eu colocar menos, igual aqui eu coloquei 119, aí ele vai pegar esse 119 e vai calcular com 1900, vai somar com esse 1900 para trazer o ano que eu desejo, que é 2019. Apenas alguns detalhes aí para a gente trabalhar com datas. E às vezes as datas, quando nós trabalhamos, eu vou colocar uma data aqui, 13/8/2024. Às vezes quando nós trabalhamos com datas dentro das planilhas do Google, ele pode compreender essas datas como números. Eu vou arrastar aqui para baixo essa data, só que eu quero 13/8/2024. Vou vir aqui em formatar número, colocar como número essa formatação. Veja que ele me trouxe 45.517,00. Aqui esses primeiros números que eu tenho, ele faz referência à data aqui de cima. Então 45.517 é a data de 13/8/2024. Se eu colocar esse mesmo número aqui, Ctrl C, Ctrl V, puxar aqui para baixo, vamos acrescentar aqui um número, 518 e assim sucessivamente, 519, 20, 21, 22. Então veja que está acrescentando um número aqui atrás, 17, 18, 19, 20, 21, assim sucessivamente. Agora se eu pegar essa numeração e formatar como data, por exemplo, pegar essa data aqui, ó, pegar o pincel de formatação, que ele vai copiar essa formatação e colar aqui nessa área, ele vai transformar em dia 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Assim sucessivamente. Ele vai fazer o cálculo com base nesta numeração. E se eu tiver dentro da minha planilha essa mesma data, mas ter atrás dela aqui a hora também, vou colocar dia 13/8/2024 às 15h30 e 30 segundos. Vou copiar aqui para baixo. Vou pegar essa formatação de número e colar aqui dentro. Veja que ele trouxe a mesma numeração inicial, 45.517, que faz referência à data, dia, mês e ano. E as casas decimais, vou adicionar mais aqui, ó. Todas essas casas decimais que eu tenho faz referência à hora. Sempre que eu adicionar casas decimais, ele vai fazer a referência à hora. Cada
Cada período aí de casas decimais, cada período de tempo é algumas casas decimais que eu tenho. Se eu pegasse aqui, ó, igual este valor que eu tenho mais 0,30, ele deu 95. Agora eu pegar essa formatação e fazer aqui, veja que 0,30 já passou. Vou botar aqui para cima, né? O 0,30 ele passou de 15,30 para 22,42. Quando eu quero fazer um cálculo, eu posso usar essas referências, casas decimais, para ser horas dentro da minha data, e números sempre vai ser dias. Eu quero acrescentar um mês, eu tenho que colocar 30 dias. Eu quero acrescentar um ano, eu tenho que colocar 365 dias. E as casas decimais vão fazer referência à hora dentro dessa data. Todas essas datas aqui, às vezes, quando a gente vai fazer um cálculo, nós precisamos saber que em alguns cálculos, as planilhas do Google, ela vai entender como uma numeração. Então vai de testes aí, quando você for fazer a aplicação dentro da sua planilha, testa aí com datas. Se não conseguir, quer modificar a hora, por exemplo, aqui dentro, claro que existem funções que nós conseguimos trabalhar, que eu já ensinei em outras aulas, para nós trabalharmos com as datas, trabalhar com as horas dentro das planilhas do Google. Mas caso você não consiga obter sucesso com estas funções, você pode verificar nas numerações. Aqui 45.517 mais 0,30, nós acrescentamos algumas horas que foi para 22,42. Se eu colocar igual este valor aqui menos este daqui, eu vou ter o 0,30. Se eu formatar aqui embaixo, ó, como duração, veja que eu tenho 7 horas e 12. Então, de 3 horas até 22 vai dar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deu 7 horas. De 30 minutos para 42 dá 12 minutos. Então, eu tive o acréscimo de 7 horas e 12 minutos a cada 0,30 que eu acrescentar dentro desta data. Apenas para você entender a dinâmica da soma e como nós conseguimos fazer através da numeração que as planilhas do Google podem entender muitas vezes dentro da nossa planilha. Eu tenho também aqui uma dinâmica que nós vamos utilizar nesta videoaula, que é para nós descobrirmos o trimestre do ano. Aqui eu não estou considerando trimestre escolar, nada, descontando ali os períodos de férias, períodos que a gente tem também de datas comemorativas ou feriados. Aqui eu estou considerando normal, cada 3 meses um trimestre aqui dentro. Até coloquei aqui embaixo, ó. Se considerarmos uma divisão igual do ano, ou seja, cada trimestre sendo exatamente 3 meses, as datas de início e fim de cada trimestre de 2024 seriam as seguintes. Coloquei aqui, primeiro trimestre de 1º de janeiro a 31 de março, segundo trimestre, 1º de abril a 30 de junho, terceiro trimestre, do dia 1º de julho a 30 de setembro, e o quarto e último trimestre seria do dia 1º de outubro a 31 de dezembro. Então, eu não estou considerando aqui períodos escolares ou às vezes de trabalho, dependendo ali, contando férias, feriados, enfim. Separei igualmente os trimestres do ano. Apenas para deixar esta observação aqui. Com base nessa observação que eu lhe passei, eu tenho essas datas na coluna A. Eu gostaria de descobrir o trimestre que se refere a essa data, a data de início desse trimestre e a data de fim desse trimestre. Para nós descobrirmos o trimestre, é bem simples. Como nós sabemos que cada trimestre são compostos por 3 meses, é só eu fazer esse cálculo dentro de uma função. A função que nós vamos utilizar, eu vou pegar o mês dessa coluna A, e existe uma função nativa, que seria a função mês. A função mês, em sua sintaxe, precisa somente da data
essa data pode ser uma referência ou pode ser uma data escrita. Lembrando que se eu colocar a data, escrever a data dentro desta função, eu tenho que colocar entre aspas duplas. E aqui em sobre ela retorna o mês do ano de uma data específica sem formato numérico. Vamos fazer a referência aqui. Veja que ele já me trouxe o número 5, mas ainda não sei o trimestre. Aqui tendo o mês que eu tenho, basta eu dividir por quantos meses compõem um trimestre. Divido pelo número 3. Ele me trouxe 1,666, mas ainda não vai dar o trimestre correto. Para corrigir isso, eu vou vir aqui na frente da função, dou um espaço para aceitar e vamos colocar a função arredondar para cima. A função arredondar para cima vai pegar todas as casas decimais e vai arredondar para cima, jogando o número 2 ao invés do número 1. E aqui com o número 2 eu já sei que o mês 5 é o segundo trimestre. Como eu falei aqui, ó, a partir de abril até dia 30 de junho vai ser o segundo trimestre. O mês 5 já faz parte do segundo trimestre. Mas para ficar melhor aqui na visualização, nós podemos concatenar aqui na frente a letra T, para ficar melhor aí quando a gente visualizar. Aqui na frente da função arredondar para cima, eu vou colocar aspas duplas, a letra T, fecho aspas duplas e faço a concatenação com o E comercial e deixo a função arredondar para cima que nós acabamos de fazer. E agora ficou T2. Fica melhor aqui na visualização, mas eu posso deixar 2 também tranquilamente. E aqui basta eu arrastar para baixo. Mês 5 é o segundo, mês 8 é o terceiro, janeiro aqui é o primeiro trimestre, e assim ele já vai trazendo para mim. E caso eu queira saber qual que é o início do trimestre e o último dia do trimestre, eu também consigo saber com algumas funções para utilizar dentro das planilhas. Claro que aqui nós já sabemos, mas é apenas para exemplificar aí para vocês como que nós conseguiríamos tirar esta data. Às vezes nós temos uma base de dados, eu não vou olhar aqui dia a dia ou mês a mês para saber. Só que com esta função que nós acabamos de fazer, eu já consigo descobrir para qual trimestre pertence essa data. E depois nós poderíamos aplicar um filtro ali para pegar somente o primeiro trimestre ou organizar por trimestre. Ficaria melhor na nossa visualização e também aplicar uma formatação condicional dentro dessa base de dados para destacar diferente o primeiro trimestre do segundo, terceiro e quarto trimestre. Aqui para nós descobrirmos a data de início do segundo trimestre, né, nesse caso dessa data, para nós descobrirmos a data de início, eu vou utilizar algumas funções. A primeira função que eu vou utilizar é a função fim-mês. A função fim-mês, ela precisa de uma data inicial e quantos meses eu quero a partir dessa data de início. Vamos colocar aqui, ó, a célula A2, ponto e vírgula. Quantos meses eu quero? Vamos dizer aí que eu quero um mês. Ele vai trazer 30/6 de 2024. Então, um mês que eu coloquei aqui, um mês após, se eu quiser o fim do mês só, eu coloco o 0 que ele vai trazer. O mês 5, ele finaliza no dia 31/5 de 2024. Puxando aqui para baixo, ele vai trazendo cada mês. Aqui em fevereiro nós tivemos 29 dias, então trouxe dia 29 de fevereiro de 2024. Mas ainda não sei para qual trimestre pertence esta data. Aqui, ao invés de eu colocar um mês que eu desejo, nós vamos utilizar uma função, que é a função mod. Essa função mod, ela retorna o resultado do operador módulo, o resto de uma operação de divisão. Aqui uma operação aqui de matemática, de dividendo e divisor, onde ele sempre vai retornar o resto dessa operação que nós vamos fazer. A operação que eu quero fazer aqui dentro, no dividendo da sintaxe da função mod, nós vamos colocar o número 12 menos o mês que eu tenho
que está aqui na A2, fecho os parênteses do mês, e o divisor vai ser para quantos meses? Como é trimestre, eu vou colocar o número 3. Colocando o número 3 aqui atrás, eu fecho os parênteses da função mod, e agora que eu tô no fim do mês, eu vou saber os meses, né? Aqui, se eu ver o resto, veja que tá dando o número 1. Com este número 1 deste mês, que vai entrar dentro da função fim do mês, eu vou subtrair, coloco o sinal de menos, por 3. Que daí ele já vai me dar aqui, ó. Se eu selecionar, veja que ele me deu menos 2. Caso eu dê um Enter, trouxe dia 31/3/2024, mas ainda não é o início do trimestre, do segundo trimestre. Isso aqui é o último dia do primeiro trimestre. Agora, o que eu tenho que fazer aqui atrás é somar mais um dia. Coloco mais um, e agora sim ele me trouxe dia 1/4/2024. Caso eu arraste aqui para baixo, veja que ele vai trazer 1/7 iniciou o terceiro trimestre, 1/1 iniciou o primeiro, 1/10 iniciou o quarto trimestre, que nós vemos aqui, ó, outubro, que é o 10º mês, né? Dia 1/4 iniciou e aqui também. E para o fim do mês é praticamente essa mesma função. Vou arrastar aqui para o lado. O que nós vamos alterar dentro dessa função? Como é o fim do mês, eu não preciso desse mais 1 e não preciso também desse menos 3. Aqui eu tenho o último dia de cada trimestre. 31 de dezembro, dia 31/3, termina o primeiro trimestre. Dia 31 de setembro, termina o terceiro trimestre e assim sucessivamente. Algumas funções que nós conseguimos utilizar de datas para nós conseguirmos retirar o trimestre de determinada data, saber o data de início, data de fim e outras dinâmicas. Nós já aprendemos em várias aulas aqui do canal sobre datas, mas é uma aula aqui onde que você consegue entender um pouquinho mais de como que funciona as datas dentro da nossa planilha. Se essa videoaula lhe ajudou de alguma forma, não esqueça de deixar o like, comente o que você achou desta videoaula. Já está disponível a opção de tornar-se membro. Com o dinheiro de um cafezinho você apoia demais meu trabalho por aqui e tem acesso exclusivo às videoaulas e lives aqui do canal, além de prioridade nas respostas. Você me apoia com o dinheiro de um cafezinho e tem acesso a vários benefícios aqui do canal. E se ficou alguma dúvida, alguma sugestão para complementar esta videoaula, deixa aqui nos comentários que eu respondo e ela pode virar uma videoaula aqui para o canal. Eu vou deixar uma playlist de planilhas do Google aqui do lado para você dominar essa ferramenta. Nós nos vemos nestas videoaulas. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e muito sucesso!